Saudações, amigos e amigas, eu sou o Felipe Fernandes. Vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de Direito do Trabalho, no CERS. Vamos falar um pouquinho hoje de contrato de trabalho, né? Essa espécie tão importante para as relações de emprego, nas relações que nós estamos estudando aqui. Pessoal, começo de tudo, né? Aquela velha história que a relação de emprego ela se tornou a relação mais importante aí nos últimos 200 anos de exploração capitalista e acaba que ela cresceu tanto que muitas vezes ela absorveu alguns conceitos. Então, quando a gente fala de contrato de trabalho, o que a gente está falando em verdade aqui é propriamente do contrato de emprego, tá bom? Ele é previsto na CLT, nossa Consolidação das Leis do Trabalho, que diz o quê? Veja lá que ele não é algo muito formal. Contrato individual de trabalho ou de emprego é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Ponto. PT Saudações. Definição aqui da doutrina de Orlando Gomes e Elson Goldschalk, que contrato de trabalho é a convenção pela qual um ou vários empregados, mediante certa remuneração e em caráter não eventual, prestam trabalho pessoal em proveito sob direção do empregador. Então, voltando aqui, a gente vê que o contrato de trabalho ele é tratado na CLT e ele tem aqui caracteres muito frouxos, né? Então, basicamente, você não tem aquela solenidade toda para firmar um contrato de trabalho. Mas ele tem sim características próprias, né? Elementos, né? Caracteres que emanam dele que vai fazer com que as partes o identifiquem, que digam, ó, se não tem isso, não é um contrato de trabalho. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, aqueles trazidos pela doutrina, trazendo aqui a referência do professor Maurício Godinho Delgado. Pessoal, primeiro de tudo, o contrato de trabalho é um contrato de natureza privada. A gente sabe que existem normas cogentes no direito do trabalho, normas incidentes à relação e que impedem, de certa forma, a autonomia da vontade das partes. E, inclusive, já houve doutrina, historicamente, que até negou o caráter contratual da relação empregatícia, mas essa doutrina hoje é superada, a relação de emprego é considerada uma relação contratual e o contrato de trabalho ele é considerado um contrato de natureza privada, não obstante possam existir normas de direito público que derroguem uma parcela da autonomia da vontade das partes. Existe sim uma parcela de derrogada uma parte, existe sim, remanesce uma boa parte aí de poder das partes de contratar. Então ele é um contrato de natureza privada. Além disso, ele é um contrato sinalagmático, ou seja, ele possui obrigações contrapostas, mais equilibradas e onerosas. Guarde bem aí, sinalagmático, vem lá do direito civil, né? Ele é consensual, as partes elas têm aí elas devem estabelecer um consenso para formar um contrato de trabalho. Não obstante, ele possa ser tácito, como a gente viu. Né? Esse consenso não necessariamente tem que ser uma declaração inequívoca de vontade. Ele pode se dar ali de acordo com a postura das partes, mas ele é um contrato, sim, consensual. Intuito personae, né, que é algo que diz respeito à própria relação de emprego. Relação de emprego, vocês sabem que é aquela relação caracterizada por ser prestada por uma pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, subordinação, habitualidade, e justamente essa pessoalidade aqui diz respeito ao caráter intuito personae dela, ou seja, o empregado ele é contratado em razão de suas próprias condições pessoais. Além disso, é um contrato de trato sucessivo, ele se prolonga no tempo. No direito do trabalho, vige aí, né, o princípio da continuidade das relações de emprego. Então, até existem contratos de prazo determinado, existe a possibilidade aí também de rescisão contratual, mas, como regra, se não houver disposição em contrário, ele se prolonga no tempo, porque é um contrato de trato sucessivo, isso é uma característica dele. Ele é um contrato de atividade, ele envolve um fazer humano, a gente vê que ele envolve um labor, né? Alguém é contratado para fazer alguma coisa. Ele é oneroso, a gente vê que o contrato ele envolve uma onerosidade, envolve obrigações recíprocas entre as partes e tem também como característica a alteridade, ou seja, ele corre por conta alheia, né? O empregado ele trabalha por conta do empregador. Essas são as características do contrato de trabalho que diz respeito à relação de emprego. Beleza, pessoal? Então fechamos aqui as principais características. Deixa eu repetir para que vocês não fiquem, caso eu tenha falado um pouco rápido. Natureza privada, sinalagmático, consensual, intuito personae, de trato sucessivo, de atividade, oneroso e com a característica da alteridade. Pessoal, agora vamos ver quais são os elementos desse contrato de trabalho. Nós podemos falar em elementos essenciais,
elementos acidentais e elementos naturais. Vamos começar de trás para frente aqui, porque os elementos essenciais eu considero aqui, por serem essenciais, os mais importantes e vão ser mais respeito aqui às nossas considerações. Então, vamos lá, quais são os elementos naturais do contrato de trabalho? Pessoal, elementos naturais de contrato de trabalho são aqueles que decorrem da própria natureza do contrato, é da sua razão de ser, não precisa nem menção expressa a isso. É o caso, por exemplo, né, da remuneração, é o caso da jornada de trabalho. Então, não obstante você não fale de remuneração, se você está falando de um contrato de emprego, né, um contrato de trabalho, pressupõe-se que exista aí uma remuneração, ele é um elemento natural. Isso as bancas cobram, né? Eu botei aqui para vocês, não é uma resolução de questão, mas simplesmente aqui um item que veio na prova do MPT de 2017, que justamente diz: são elementos naturais do contrato de trabalho, ilustrativamente, a jornada de trabalho e o salário. Por ser o salário desses elementos naturais, contratuais, considera a ordem jurídica que o salário mínimo tem que ser pago diretamente pelo empregado ao empregador. O que a gente precisa guardar nesse momento é justamente isso, que existem elementos aí naturais, próprios do contrato de trabalho. A gente não precisa nem fazer menção expressa a ele. Já envolve uma jornada, já envolve uma questão salarial. E aí, só por um exemplo aqui, se as partes não falarem nada em relação ao salário, a gente vê aqui o 460 da CLT, só para facilitar a vida, que diz que, na falta de estipulação do salário, ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou de que for habitualmente pago para o serviço semelhante. Então veja aqui que esses são os elementos naturais do contrato de trabalho. Agora vamos lá, pessoal, elementos acidentais. O que quer dizer? Quer dizer que vem acidentalmente, né? Que não necessariamente eles estarão presentes. Né? São elementos que, embora circunstancialmente, como diz o professor Maurício Godin, circunstanciais e episódicos dos pactos celebrados, eles podem alterar significativamente a sua estrutura. Aqui no que tange ao contrato de trabalho, vão se destacar o termo e a condição. Não existe aqui o termo e a condição. O termo, por exemplo, pessoal, em regra, os contratos são por prazo indeterminado, mas eventualmente, excepcionalmente, existem sim os contratos por prazo determinado. Se é por prazo determinado, ele vai ter um termo. Esse termo é justamente um elemento acidental que pode estar presente no contrato de trabalho. Existe ainda a condição, né, pessoal? A condição é um negócio mais difícil no contrato de trabalho, mas acredite você, a CLT traz sim opções aqui em que existe uma condição. Vou mostrar para vocês uma condição resolutiva aqui. Ó. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício. Beleza, até aqui tudo bem, a gente está falando do empregado ali, se aposentou por invalidez, vai ter a suspensão do contrato dele nos termos do artigo 475 da CLT. Mas olha aqui que bacana o parágrafo 2º para dar uma aplicação prática a isso que a gente está falando agora, para vocês não dizerem que eu estou fazendo teorias, né? Se o empregado houver admitido substituto para aposentado, então um cara no lugar do aposentado, poderá rescindir com este o respectivo contrato de trabalho sem indenização, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao celebrar contrato. Então, o cara entrou no lugar do outro que estava aposentado por invalidez, o aposentado por invalidez voltou, aquele que estava no lugar dele saiu. Mas nesse caso, a gente está falando aqui de uma condição resolutiva nesse contrato, nos termos da CLT. Então, vejam que existe sim a possibilidade, e a legislação tratou disso. Além disso, nós temos elementos essenciais do contrato de trabalho. A doutrina separa entre extrínsecos e intrínsecos. Os intrínsecos, aqui falar rapidamente, a professora Volia Bonfim Cassar, ela faz essa diferenciação. Os intrínsecos seriam o consentimento, né? O contrato de trabalho ele é um contrato que tem a consensualidade como sua característica, uma ausência de vícios sociais, né? Não pode ser fruto de erro, dolo, coação, e deve ter uma causa, né? Que é a razão de ser, né? É o próprio trabalho, né? Deve ter uma razão de ser, o contrato de trabalho é um contrato de atividade, ele deve ter uma causa. E tem os elementos extrínsecos a ele, que são aqueles típicos lá do direito civil, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não, defesa em lei. Pessoal, agente capaz, a gente sabe que o Código Civil estabelece que são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Aqui o slide na tela para vocês verem, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos.
e são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, os maiores de 16 e menores de 18. Então veja aí que a capacidade ela é tratada no Código Civil. E em relação ao trabalho, como é que funciona? Como é que a banda toca aqui? A Constituição, ela, no artigo 33, artigo 7º e 33, ela proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Fazendo a interpretação a contrário senso, a gente entende que pode existir o trabalho do menor de 16 e maior de 16 e menor de 18 anos, né? E daquele, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Então, o trabalho do menor ele é permitido pela CLT. Existem algumas limitações em relação a ele, mas a gente vê que essa fórmula do agente capaz na CLT ela fica um pouco aqui abrandada. Artigo 439. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento de salários, tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Então, a rigor, o menor ele tem aqui alguns mecanismos protetivos ao trabalho dele. Mas tem uma ressalva também importante, que é o artigo 5º do Código Civil, que trata da possibilidade de emancipação. Cessará para os menores a incapacidade pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então a gente tem aqui o trabalho do menor, a gente vê que ele é permitido pela Constituição, com algumas condições especiais, não pode os insalubres ou perigosos, né, tem que ser entre 16 e 18 anos, a partir dos 14 anos apenas na condição de aprendiz, e que existe aí algumas limitações, como por exemplo a questão da quitação das verbas, etc., nos termos do artigo que a gente acabou de ver. Mas existe a possibilidade também de emancipação. E aí, toda vez que o empregado trabalhar, menor de idade, ele vai ser emancipado? Pessoal, nesse caso eu entendo que não necessariamente, eu acho que pode acontecer. A doutrina traz alguns critérios, né? Existe uma doutrina que fala, não, um salário mínimo, como é o que a Constituição estabelece, que é o suficiente para você cuidar de uma família, a gente sabe que isso é uma ficção, isso seria o suficiente para que o menor ficasse emancipado em decorrência da relação de emprego. Mas vamos lá, você pensa nesses dois aí, você pensa na possibilidade de trabalho do menor e pensa na possibilidade de emancipação, mas também existe a possibilidade dele não ser emancipado e aí nós teremos o trabalho do menor puro, vamos dizer assim. Agora vamos lá, a gente viu que então, como elementos essenciais, a gente tem o agente capaz, né? O agente capaz é aquele nos termos de exercer os atos da vida civil, mas no direito do trabalho nós temos algumas ponderações aqui, onde se permite o trabalho do menor, desde que não seja em determinadas condições, ele precisa da assistência dos pais para alguns atos, mas existe também, além disso, a possibilidade de emancipação. Beleza, beleza, segue o jogo. Agora, o objeto do contrato de trabalho tem que ser lícito. Pessoal, o direito do trabalho, ele tutela as relações lícitas, né? As relações dentro da moralidade. É por isso que, por exemplo, se você não, né? Mas se alguém contrata um assassino profissional para matar seus inimigos, e esse assassino profissional trabalha para você, para essa pessoa que não é você, com pessoalidade, onerosidade, subordinação, habitualidade, depois ele vai lá na Justiça do Trabalho e pede para formar o vínculo de emprego com o patrão dele. Pode? Não pode. O direito do trabalho ele não tutela esse tipo de atividade. Assim, idem em relação ao traficante, idem em relação a aquele apostador do jogo do bicho, né? Vamos lá, objeto lícito, né? No caso, o J199 da SDI1 trata do objeto ilícito. É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito da validade para a formação do vínculo. Então veja, pessoal, que aqui é o próprio objeto em si que é ilícito, não é algo que está errado no trabalho, o cara não poderia estar trabalhando daquela forma e tá. Esse é o trabalho ilícito. Agora existe também o trabalho proibido, que é o quê? Aquele trabalho que o objeto em si é lícito, não tem problema nenhum com o objeto, mas existe alguma irregularidade na sua prestação. E o direito do trabalho tutela isso. Nem em relação a esse trabalho proibido, pode ser formado vínculo, decorrem, né, efeitos desse trabalho, diferentemente do ilícito, né, que é considerado aí nulo de pleno direito.
O trabalho proibido é tratado, por exemplo, na súmula 386 do TST, importante para concurso de advocacia pública, que diz que, preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto da Polícia Militar. Então veja a diferença entre os dois casos aqui. Em um caso a gente está falando de objeto ilícito, ou seja, o próprio objeto em si era o jogo do bicho, que é uma contravenção, né? Objeto não tutelado pelo direito, esse contrato dele não vão emanar efeitos. Por outro lado, a gente tem um contrato que, o contrato em si é lícito, eu trabalho de empresa privada, a gente vê isso todo dia, tem pessoas trabalhando com isso, não é imoral, não é ilegal, não é contravenção, é legal. Só que nesse caso, o cara tinha uma proibição em relação ao trabalho dele, porque ele era policial militar e a lei da corporação dele vedava. Mas aí, no caso, ele vai poder formar uma relação de emprego com o empregador privado dele, não obstante a ele possa vir a ser penalizado nos termos do estatuto dele da corporação. Aí são outros 500 e aí a própria doutrina, a própria instituição dele é que deve tratar disso aí. E a determinação do objeto, né, pessoal? Como diz a professora Volia Bonfim Cassar, o contrato deve conter todos os elementos necessários para que se possa determinar seu objeto. Se indeterminável objeto, o contrato será inválido, por isso o contrato deve especificar o gênero, a espécie, a quantidade ou as características individuais. Então o objeto tem que ser possível, né? Você não pode contratar alguém para construir um muro na Lua. Deve ser determinado, como dada é a doutrina, ou determinável pelo menos, né? Tem que ter alguma determinação, que é de determinação, para que a parte possa prestar o serviço dela. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso primeiro bloco. Vamos lá, sempre com muita matéria. Vamos em frente. Pessoal, vamos em frente. Vamos continuar tratando aqui do nosso contrato de trabalho. Olha aí que matéria maravilhosa. A gente está pegando aqui todos os conceitos, né, para você conseguir chegar na sua prova e com facilidade. Você veja que esses conceitos não tem muito problema, né? Não tem muita... a gente parando um pouquinho para olhar. Eu sei que direito do trabalho nem sempre é uma matéria muito querida para quem está estudando para concurso aí com a base publicista mais forte, mas vocês veem aqui que não tem dificuldade. Vamos lá, a gente segue em frente aqui para tratar do outro elemento essencial do contrato de trabalho, que é a forma prescrita ou não defesa em lei. Pessoal, o contrato de trabalho, como a gente já ressaltou aqui, ele não é solene. Em geral, não tem uma forma específica para ele. Ele pode ser expresso ou tácito, ele pode ser verbal, né? Então a parte chega lá, começa a trabalhar para outra lá, com pessoalidade, generosidade, subordinação, habitualidade, chega lá, recebe um dinheiro toda vez para fazer aquilo. As partes querendo ou não, na verdade as partes dizendo ou não, ali a própria atitude delas tacitamente está formando contrato, então não tem problema nenhum. O contrato vai ser formado entre elas, então a gente não tem grandes requisitos para eles, legal. Mas a gente está tratando aqui de administração pública, né? Administração pública a gente tem sempre um olho aqui para ela, porque você está estudando para um concurso público, né? Então, muito provavelmente aí a sua banca vai querer saber como é que funciona, né? Porque vamos lá, para pensar comigo. Se você, por exemplo, pudesse formar o vínculo de emprego, né? Fazer um contrato de trabalho, uma convenção com um empregador público, simplesmente assim, pela questão fática, seria muito simples, né? Bastava você pegar um administrador inepto ou desavisado e começar a trabalhar para ele. No final, esse trabalho reconhecia o vínculo, você ficava lá. Passou no concurso sem passar. Pode ser assim? Não pode, né? Por isso que a Constituição ela traz, né, alguns requisitos, algumas barreiras, alguns filtros para que a gente possa manter a moralidade, a impessoalidade no seio da administração. E um deles é a forma mais democrática de ingresso na administração pública, que é o artigo 37, inciso 2 da Constituição, que impõe a realização de concursos públicos, né, para ingresso. Então, se você deseja ingressar na administração pública, você bem sabe que você precisa fazer um concurso público de ingresso. E aí, pessoal, isso aí eu já trago dentro dos elementos, a meu ver, de forma, né? Tem uma forma específica. Você precisa passar por um rito que, a rigor, nos contratos de trabalho em geral, não precisa. Se a rigor, não precisa fazer um concurso para entrar na empresa. A empresa é privada. Se o empregador gostou de você, quer te contratar, o problema é dele, ele vai lá, te contrata, né? Sem problema nenhum, sem óbice nenhum. Quando você está tratando de direito do trabalho na administração pública, existe um influxo de outros princípios, né? Princípios de direito público, que incidem no caso e vão trazer aí uma ponderação no que tange aos princípios do direito do
trabalho. É por isso, pessoal, que decore essa súmula aqui, tá? Trate ela com carinho, lembre dela sempre. Você vai, daqui para o final, você vai terminar com ela aqui, né, na sua cabeceira, vai pendurar ali no seu espelho do banheiro. Súmula 363 do TST. A contratação de servidor público após a Constituição de 88, sem a prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos de FGTS. O que eu estou dizendo aqui então? Estou falando para vocês que o cara que entrou sem concurso público na administração pública, ele não vai formar vínculo com o poder público. Mas ele não vai sair de mãos abanando, porque ele trabalhou também, ele prestou um serviço, e seria injusto que ele saísse com uma mão na frente e outra atrás. E aí, assim entendeu a jurisprudência trabalhista, súmula 363 do TST, que ele vai ter direito a saldo de salário e FGTS. Por que não forma vínculo? Como eu disse, para proteger os princípios da administração pública. É aquela história, né? Tatu não sobe em toco. Se você vê um tatu em cima de um toco, é porque alguém botou ele lá. Então, parte aqui a legislação do pressuposto de que se você entrou na administração pública sem concurso, você feriu princípios da administração pública e por isso você não merece se beneficiar. E aí é saldo de salário e FGTS e só. Você não tem direito, por exemplo, a anotação na CTPS. E no caso, por exemplo, se for uma gestante tiver estabilidade. Pessoal, diversos precedentes do TST que dizem justamente que, ainda que se trate de gestante que teria direito à estabilidade provisória, nesse caso de vínculo, de pretenso vínculo com a administração pública, por desrespeito ao concurso público, ela não fará jus à estabilidade. Vai ter o vínculo rompido desde já. E, pessoal, e outra hipótese aqui, porque o mundo é complicado, né? E se o cara, por exemplo, trabalhou na administração pública e o concurso público dele foi anulado posteriormente? O bichinho, ele até passou na administração pública, na pessoa aqui, mas aí o concurso dele foi anulado posteriormente. Esse cara, ele vai ter direito a formar o vínculo? Aqui, ó, OJ 128 da SDI 2 do TST. No caso de concurso público anulado posteriormente, faz jus apenas a saldo de salário e FGTS, ou seja, a ele se aplica a súmula 363 do TST. Só uma hipótese excepcional aqui é a convalidação desse vínculo. Quando, por exemplo, ele passou para um estatal, sem concurso público, né? Ele entrou lá pela janela, só que depois aquela estatal foi privatizada, então aqueles bancos estaduais, né, que foram privatizados, o Banespa foi comprado pelo Santander aqui em São Paulo. Vamos supor que foi ver o vínculo dele lá no final, quando já era Santander. Aí, nesse caso, convalida o vínculo devido à posterior privatização. Beleza, pessoal? Apenas nesse caso. Via de regra, ele não fará jus a nada, apenas a saldo de salário e FGTS. Pessoal, o contrato de trabalho também, a gente vê aqui, o último requisito que a gente queria ver era o de forma. Eu fiz essa ressalva, né, de que ele não tem uma forma específica, uma forma predeterminada, uma forma absoluta, mas existem casos específicos, como, por exemplo, eu trouxe para vocês, o caso da administração pública, que depende de alguns requisitos, como, por exemplo, o concurso público. Mas agora a gente, avançando aqui na nossa matéria, vai ver um pouquinho sobre a classificação do contrato de trabalho, que também pode ser importante para o nosso estudo, porque as bancas gostam de cobrar esse tipo de conteúdo. Então vamos lá. Pessoal, artigo 443, parágrafo 1º da CLT. Ele diz o quê? Na verdade, a gente está tratando aqui do anterior. A gente começa, na verdade, a gente está começando pelo 443, porque aqui os slides, às vezes, eles fogem de ordem, fico sem olhar para eles, quando eu volto para eles, que eles estão em outro lugar. Artigo 443 da CLT, acompanhe comigo. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, a gente viu isso, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado ou para prestação de trabalho intermitente. Disso aqui a gente extrai que o quê? O contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo indeterminado, por prazo determinado ou intermitente. Vamos ver aqui de que a gente está falando, né? Vamos falar deles aqui de forma mais detida, de forma mais apurada. Tácito expresso, né? O próprio nome já diz, como eu disse para vocês no exemplo anterior, se você está prestando aquele
aquela relação, né, está prestando aquele labor com pessoalidade, onerosidade, subordinação, habitualidade, pode tacitamente se formar o trabalho entre vocês, né? Pode ser expresso também, você chega lá, diz eu quero ser contratado, o cara diz eu quero te contratar, vocês vão lá, firmam um contrato expressamente. Pode ser verbal isso aí, pode ser por escrito, ou pode ser por prazo indeterminado, que é a regra geral, ou excepcionalmente por prazo determinado, e ainda para intermitente, ou seja, aquele trabalho que você tem relações de fazer, você trabalha, você não trabalha, alternado aí em horas, dias ou meses, e aí nem por isso deixa de ser um contrato de trabalho. Isso quebra um pouco aqui a cabeça da gente, né, que é justo trabalhista, que trabalha assim, nunca trabalhou com esses contratos assim tão, de forma tão, na verdade, incerta, né, porque o trabalhador não sabe quando é que ele vai ser chamado. A gente vai tratar sobre ele mais na frente, mas ele rompe um pouco essa questão da segurança do trabalhador, que tem a continuidade de prestação e etc., ou pelo menos uma não eventualidade, uma habitualidade. O intermitente ele quebra um pouco com essa lógica. Agora vamos lá, vamos tratar da exceção aqui, contrato por prazo determinado. Como é que funciona agora sim o 443, parágrafo 1º da CLT? Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de um termo, né, elemento acidental do contrato, termo prefixado, ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando de, veja a excepcionalidade dele, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório ou do contrato de experiência. Aí vamos lá começar de trás para frente, de novo aqui falar um pouco do contrato de experiência. Deixei para vocês aqui no slide o que a gente pode ver. Pessoal, contrato de experiência é aquele contrato, né, de prova, né? Ou seja, o cara vai trabalhar na empresa, ele começa a laborar na empresa e aí ele vai começar, a empresa vai ver se gosta dele, ele vai ver se gosta da empresa. É uma experiência para ambos os lados, né? Eles vão ver, não, esse cara é bom, gostei, quero contratá-lo. Por outro lado, não gostei, não quero contratá-lo. Ele tem uma vigência máxima aí, que é o quê? 90 dias. Você pode estabelecer até 90 dias para ter essa relação de ser empregador e ser empregador com você, né? E aí você vai lá trabalhar, né, por meio de um contrato de experiência. Esse contrato ele pode ser prorrogado uma vez dentro desse prazo de 90 dias. Então veja, às vezes as questões querem confundir a gente. Ah, ele é 90 dias prorrogáveis por mais 90. Não, é prorrogável uma vez dentro dos 90 dias. Então pode ser 45, 45, pode ser 60, 30, pode ser uma vez prorrogado dentro dos 90 dias, respeitados. Prazo máximo 90 dias. Uma prorrogação dentro desse prazo. A doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que ele deve ser estipulado por escrito. E um aspecto relevante também, hoje, é que ele também é aplicável aos empregados domésticos. Então, ele também existe a possibilidade do contrato de trabalho, do contrato por experiência no trabalho doméstico. Agora a gente vai tratar aqui dos demais contratos por prazo determinado da CLT. A gente tratou de experiência e os demais. Como é que funciona? Pessoal, eles têm um prazo máximo de 2 anos, admitindo uma prorrogação dentro desses 2 anos. Então não é 2 mais 2, 4. É uma prorrogação dentro desses 2 anos. Se você trabalhou por um contrato por prazo determinado, eu estou tratando aqui dos demais contratos por prazo determinado, né? E houver, por exemplo, 2 contratos, não pode ter menos de 6 meses entre um e o outro. Então eu trabalhei ali uma empresa por contrato por prazo determinado, ela até quer me contratar de novo com outro contrato por prazo determinado. Vai ter que esperar aí, como regra geral, 6 meses para a recontratação. Então, se quiser extinguir esse contrato, não há, via de regra, um aviso prévio, a não ser que exista algo chamado de cláusula assecuratória de direito recíproco. Havendo essa cláusula assecuratória de direito recíproco, aí sim vai incidir sobre esse contrato as regras do contrato por prazo indeterminado. E uma das regras do contrato por prazo indeterminado é o aviso prévio. A contrário senso, via de regra, não incide. Ou seja, só incide se tiver cláusula assecuratória de direito recíproco. E a gente tem aqui duas possibilidades, então. Não havendo cláusula assecuratória de direito recíproco. Contrato por prazo determinado normal, sem problema nenhum. O que pode acontecer? Você pode ter uma rescisão antecipada por parte do empregador, o cara resolveu que não quer mais, contratou você por prazo determinado e resolveu que não quer mais. Ele vai rescindir esse contrato antecipadamente. Como é que se dá a situação do pagamento das verbas para você, empregado? Nesse caso,
as verbas que serão devidas serão correspondentes a metade do salário devido ao empregado, eu no caso, até o termo, né? Metade daquilo que seria devido até o termo. Essa será a rescisão, a indenização na rescisão antecipada por parte do empregador. E o empregado? A gente falou o empregador querendo rescindir. E se o empregado quiser rescindir antecipadamente esse contrato por prazo determinado? Nesse caso, ele vai ter que pagar pela indenização dos prejuízos causados. Né? Não tem aqui uma fórmula certa, mas ela vai ficar também limitada, vai ter um teto, que é justamente essa metade do que seria devido até o final do contrato. Beleza, pessoal? A gente viu aqui então, né, contrato, os tipos, né, como o contrato pode se dar. A gente viu o contrato de experiência, que é uma espécie, né, de contrato por prazo com um termo para acabar. A gente viu os contratos por prazo determinado em geral. E agora a gente vai ver um tipo de trabalho trazido pela reforma trabalhista que a doutrina odeia, mas que existe, tá aí, é o contrato intermitente. Pessoal, basicamente o contrato intermitente ele foi a formalização do bico, né? Aquele cara que trabalha de vez em quando, hora trabalha, hora não trabalha. A novidade é que hoje você pode celebrar um contrato com essa pessoa para trabalhar dessa maneira. Artigo 452A da CLT, veja, essa literalidade aqui é muito importante, as bancas cobram muito. Então vamos lá. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito, deixei em destaque aqui para vocês, e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo, ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. E aí tem uma forma de realizar esse trabalho. Né? O empregador vai lá, ele quer chamar o empregado para fazer o contrato de trabalho, né? Trabalhar de maneira intermitente para ele. Como é que se dá? O empregador ele convoca aquele empregado por qualquer meio, né, com 3 dias de antecedência. Ele vai chamar, ó, eu tenho intermitente aqui, eu quero que ele venha trabalhar para mim. Contratar por qualquer meio, aqui, telefone, WhatsApp. O cara pode mandar um WhatsApp, fulano, vem aqui fazer um trabalho X aqui para mim. Recebida essa convocação, o empregado ele vai ter um dia útil para responder. Quero, não quero. Não respondeu, recusa. Não respondeu, supõe-se aí que ele está recusando aquele chamado para o trabalho intermitente. Isso aí quer dizer que é uma insubordinação da parte dele, por isso pode haver a aplicação da justa causa? Não, pessoal, pelo contrário. A própria lei já vai lá e diz que a recusa não configura um ato de insubordinação. A recusa de oferta não descaracteriza a subordinação. E aí, pessoal, aceita a oferta, o cara aceitou, beleza, vou lá. Se alguma das partes descumprir sem justo motivo, a gente vive tomando cano, né? Quem contrata alguém para prestar serviço sabe que você toma cano de vez em quando. O cara chamou lá, o outro não foi. Tanto faz aqui qualquer das partes, né? Vai ter que pagar uma multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, porém do trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Então o cara vai lá, eu posso chamar o cara ali, o contrato ele alternadamente, ele pode vir, como pode não vir, e aí, na verdade, eu posso chamar ele, como posso não chamar, ele não vai deixar de ser contratado por mim. E ele pode ser contratado por outras pessoas também, não tem essa relação de fidelidade. Então, o trabalho intermitente, ele intercala nesses períodos de atividade com inatividade, pode dizer respeito a horas, dias ou meses, e aí nesse caso, nesse período de inatividade, eu não vou estar ali trabalhando para aquele meu empregador, né, empregador intermitente, mas isso não quer dizer que eu não seja mais empregado dele. Mas também não quer dizer que eu não posso prestar serviço para outras pessoas, não posso ficar o resto da vida esperando. Aí, ao final de cada período de prestação de serviço, eu vou lá trabalhar, o empregado recebe o pagamento imediato, né, da remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. E olha que bacana, ao final, a cada 12 meses, o intermitente ele vai ter férias. Como é que se dão as férias do intermitente? Basicamente, férias do intermitente é assim, o empregador não pode te chamar. Então você vai ficar ali, vamos lá. Ó. Justamente é isso que o dispositivo, o parágrafo 9 diz, que a cada 12 meses, o empregado adquire o direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Então, basicamente, ele fica de castigo aí, né? Ele vai ter um período de férias a ser tirado. Então, pessoal, vou aqui pelo contrato de trabalho, essas são as principais considerações e seguimos juntos. Vamos lá, meus amigos, contrato de trabalho, vamos agora resolver algumas questõezinhas sobre esse tema, né? Um tema tão interessante, tão importante, basilar
para a nossa matéria de direito do trabalho. Vamos começar aqui então com uma questãozinha para a gente esquentar. A gente começa aquecendo os motores aqui, falando o quê? Prova lá, ó, Prefeitura de Manaus, PGM Manaus. Prova muito boa, muito inteligente, muito bacana essa prova. Se você tiver curiosidade, vai lá e resolva depois. Uma ótima prova, né? Ótima cidade de Manaus. Adoro, já dei palestra lá sobre direito do trabalho. Adoraria retornar em breve. Vamos lá. No que se refere a atividades insalubres e perigosas, contrato individual de trabalho e FGTS, julgue o item subsequente. Que é trouxe um enunciado padrãozão, né? Um policial militar que no dia de folga do serviço em sua corporação presta serviços de escolta armada à empresa de segurança, não fará jus a qualquer indenização, ainda que sofra acidentes em serviço, devido ao fato de sua condição de policial militar inviabilizar o vínculo empregatício. Pessoal, a gente viu exatamente o contrário, né? Que na verdade isso que ele está tratando é um contrato proibido. O objeto em si, prestação de serviço de segurança, é um objeto lícito, né? Ou seja, a rigor e a princípio, aquele contrato ele pode gerar efeitos no mundo jurídico. O que acontece aqui é que se trata de um trabalho proibido, mas aí o TST veio, sumulou, cristalizou esse entendimento para dizer exatamente o que? Súmula 386 do TST, que fala aqui, preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto da Polícia Militar. Então aqui a gente vê que esse gabarito ele está errado. Errado porque justamente é possível sim formar esse vínculo e gerar efeitos essa relação. Entendimento contido, cristalizado na súmula 386 do TST. Vá lá, dê uma olhadinha nela, né? Agora vamos lá, pessoal. Seguindo em frente com questão aqui da Prefeitura de Guaratinguetá, procurador do município em Guaratinguetá. O contrato de trabalho, no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternâncias de período de prestação de serviços e de inatividade, determinado em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria, é o contrato por prazo determinado. Pessoal, não é. Contrato por prazo determinado é aquele previsto no artigo 443 da CLT, que diz que existe um termo prefixado ou execução de serviços especificados ou ainda a realização de certo acontecimento suscetível de acontecimento aproximado. O contrato por prazo determinado ele é caracterizado por ter uma data para acabar. Ele não é caracterizado por existir prestação, né, momentos de atividade e de inatividade alternado aí em horas, dias ou meses. Na verdade, aqui a gente está tratando de outra coisa. Isso que ele trata, essa opção correta, é a letra B, né, pessoal? Contrato de trabalho, o contrato intermitente, essa é a opção correta. Mas vamos lá, né, trabalhar um pouco esses conceitos aqui para ficar da melhor forma para vocês. Essa redação trazida é justamente a redação do artigo 443, parágrafo 3º da CLT, quase que a literalidade dele, quando ele fala ali que considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, né, serviço versus inatividade, determinado em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então a gente vê aqui que existe uma categoria que é retirada, né? A gente não sabe exatamente, né, como foi feito, o que foi feito, mas me parece que houve aí um trabalho de logística muito forte da corporação, que conseguiu retirar os aeronautas dessa questão do trabalho intermitente. A gente vai lá, mas vamos voltar para as opções, porque é importante a gente dar uma olhada no que está errado para a gente saber o que está certo. Trabalho temporário. Pessoal, não, trabalho temporário aqui ele é tratado na Lei 6.019 de 74, né, uma lei que ganhou importância na época da reforma trabalhista. O artigo 2º dessa lei caracteriza, conceitua o trabalho temporário como aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário. Então existe uma triangulação
existe uma outra empresa que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. Então, pessoal, um aspecto relevante do trabalho temporário que a gente pode tratar é que era aquele trabalho ali prestado, por exemplo, uma fábrica de chocolate, trabalho fazendo chocolate, tal. Chega na época da Páscoa, que tem uma demanda maior, ao invés dela contratar um monte de gente e demitir, ela pode simplesmente contratar uma empresa, né, de trabalho temporário e aí temporariamente usar empregados, né, para suprir aquela sobredemanda de serviço. Essa é a conceituação do trabalho temporário, a demanda complementar de serviços. Beleza, pessoal? Teletrabalho, não. Teletrabalho também foi uma novidade, não exatamente uma novidade, né, mas foi algo trazido com mais rigor com a reforma trabalhista. A gente sabe que existe o teletrabalho. E a conceituação do teletrabalho é a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação e que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, é um trabalho prestado ali fora, né, fora das dependências do empregador, e que você tem meios telemáticos, meios de informática que você possa realizar esse trabalho. Aqui fala em trabalho autônomo, não, né? Trabalho autônomo é aquele realizado sem o requisito da subordinação. A gente sabe que existem a relação de trabalho, relações de trabalho, relação de emprego, estrito senso, e justamente ao trabalhador autônomo falta o requisito da subordinação, muito caro a relação de emprego. Então vamos lá, aqui, gabarito, trabalho intermitente, beleza, galera? Trabalho intermitente, então, é algo aqui, veio com a reforma trabalhista e as bancas gostam muito de cobrar. Agora vamos lá, galera. Câmara de Porto Velho, procurador da Câmara de Porto Velho. O que é que a gente vai ver aqui? Mais uma conceituação, caracterização, os aspectos morfológicos do contrato de trabalho. Pode-se apontar como correto, então a gente quer saber o que está correto, em relação ao contrato de trabalho regido pela CLT, que o referido contrato só pode ser firmado expressamente? Não, a gente sabe que não, você sabe muito bem, você me ouviu falar, que contrato de trabalho pode ser tácito ou expresso. Agora, o item B, a gente observa, o contrato de trabalho por prazo determinado de 2 anos poderá ser prorrogado uma única vez por igual período. Pessoal, o contrato de trabalho, por prazo determinado, ele pode ter o máximo de 2 anos. Ele só poderá ser prorrogado uma única vez e deverá respeitar esse prazo de 2 anos. E se passar de 2 anos, então, quer dizer que vão prender as pessoas, vai ter uma repercussão mundial? Não. Se passar de 2 anos, o que acontece é que aquele contrato vai se tornar um contrato por prazo indeterminado. Essa é a grande consequência, né, dessa prorrogação indevida do contrato por prazo indeterminado. Vamos lá, item C. É exigência formal especial para a validade e eficácia do contrato em apreço. Exigência forma especial para a validade e eficácia do contrato em apreço, motivo pelo qual não é permitida a forma verbal. Não, né? Você viu aqui nas nossas aulas que o contrato de trabalho ele pode ser de forma verbal ou de forma escrita, como regra geral. Item D, no caso de contrato de experiência, este pode ser prorrogado uma única vez, desde que não exceda o prazo de 90 dias. Perfeito, você viu a nossa aula, você sabe que esse contrato ele pode ser prorrogado uma única vez e não pode exceder prazo de 90 dias. Então não é 90 mais 90, 180, né? Você pode ter, por exemplo, 45 mais 45, 90. Então tem que respeitar o prazo de 90 dias. E aí a gente vê aqui, item D é o correto. Mas vamos voltar lá para o item E para a gente saber por que ele está errado. O contrato de experiência pode ser estipulado oralmente e não pode exceder o prazo de 180 dias. Pessoal, a doutrina e jurisprudência majoritárias consideram que ele deve ser por escrito, contrato de experiência, e por outro lado, o que ele não pode exceder é o prazo de 90 dias e não 180, como a gente acabou de falar. E aí a gente vem para mais um aqui, Câmara de Belo Horizonte, concurso de procurador da Câmara de Belo Horizonte. Para identificar uma relação de emprego, é formado o contrato de emprego. Aqui que ele falou contrato de emprego, né? A gente sabe que eventualmente pode falar contrato de trabalho também, que essa é a denominação ordinariamente consagrada na linguagem corrente.
A expressão, entretanto, consagrada na prática nos concursos públicos é o contrato de trabalho, tá vendo? Sinônimos: contrato de trabalho estrito sensu, vínculo empregatício e relação de emprego. Você viu que a banca não quis se complicar aqui, né? Porque ninguém querendo anular. Não, ele falou que foi de contrato de emprego, foi de contrato de trabalho, tal. Ele foi lá, deu uma explicaçãozinha pra gente e veio honestamente pedir. São características do contrato de trabalho, exceto, ou seja, o que não é característica do contrato de trabalho? Pessoal, oneroso, né? O contrato de trabalho ele envolve, né, uma relação de fazer para ambas as partes, né? Ambas as partes se vinculam aí a uma prestação. Então é um contrato oneroso, consensual, né? Exige uma consensualidade. É um contrato de trato sucessivo, ele se prolonga no tempo. E aqui o item que incorreto, eu deixei por último de proposta, é a especialidade. Não existe esse requisito da especialidade propriamente para o contrato de trabalho. Eu reviso com vocês as principais características do contrato de trabalho. Ele é um contrato de natureza privada, um contrato sinalagmático, ou seja, um contrato que compõe obrigações contrapostas, mas equilibradas e onerosas, consensual, como diz o item da questão, ou seja, a manifestação de vontade como regra basta, intuito personae, de trato sucessivo, de atividade, envolve o fazer, oneroso e tem como característica também a alteridade, ou seja, os riscos do negócio correm por conta de outrem, no caso aqui do empregador, né? O empregador, ele vai lá, contrata o empregado, e tanto faz para o empregado e para o direito do trabalho, se a economia vai bem, se a economia vai mal, se a empresa teve lucro, se a empresa não teve lucro. Como regra, o empregado ele não deve ser afetado por eventuais crises pelas quais passe a empresa. Então, ele não vai ser afetado na sua relação. Essa é a característica da alteridade. A relação do empregado se torna intocada para com o empregador. Mas é claro que isso é uma regra geral. A gente viu, por exemplo, na crise da Covid-19, várias medidas aí que basicamente a gente pode dizer que deram uma desidratada na questão da alteridade. Isso não quer dizer que acabou, não quer dizer que deixou de ser uma característica, mas deu ali uma pontuada nela. Caso, por exemplo, da MP 936, que permitiu, né, depois convertido em lei, que permitiu, por exemplo, redução proporcional de trabalho e de jornada, permitiu a suspensão do contrato, justamente porque as empresas não conseguiam trabalhar, para não demitir todo mundo, houve aí um impacto no direito do trabalhador. Mas isso quer dizer o quê? Houve aí, você vê claramente a situação econômica afetando o trabalhador. Mas tudo bem, nesse caso também a gente sabe que é uma crise sem precedente aí nos últimos 100, 200 anos. Então a gente tem a noção de que o direito ele não é filosofia, no sentido de que ele não tem operatividade. O direito tem operatividade e ele reflete a sociedade na qual ele está inserida. Né? A lei ela tem, vamos dizer aqui, dois casos concretos. Um quando é elaborado e outro quando ela é aplicada. Então, às vezes, a lei vai sofrer algumas incidências aí quando ela algumas incidências de outros princípios quando ela é aplicada. Então, gabarito, letra C, especialidade. Vamos agora para a última questão. No que se refere ao contrato de trabalho, julgue os itens a seguir. Então a gente vai ver aqui quais são esses itens e vai dizer quais são os corretos, quais são os incorretos e marcar na opção abaixo. O contrato de trabalho é sinalagmático, acabei de falar para vocês, isto é, possui obrigações contrapostas, existe assim reciprocidade entre as obrigações contratuais, ensejando equilíbrio formal entre as prestações onerosas. Beleza, item corretíssimo. Item 2. A característica do contrato de trabalho, denominado intuito personae, é uma característica que atinge apenas o empregado, sendo estranha ao outro ente pactuante, ou seja, ao empregador. De fato, pessoal, é intuito personae em relação a mim, empregado. Eu não posso ser contratado por uma determinada universidade, por uma empresa, para dar aulas, e aí chega lá um belo dia, estou cansado, eu terceirizo aquilo ali, eu me faço substituir por alguém, digo, ó, tô cansado, eu tenho um amigo meu que trabalha comigo, o cara é bom, o cara é excelente, vou mandar ele no meu lugar. Eu posso fazer isso? Não posso. Por quê? Porque o contrato de trabalho é intuito personae em relação ao empregado. Mas em relação ao empregador, justamente, não existe essa mesma correlação. Porque, por exemplo, o empregador ele pode ser sucedido, né? Existe uma empresa, ela foi vendida para outra e mantém as atividades, mantém os empregos ali, mantém tudo que estava sendo realizado. Nesse caso, o contrato de trabalho vai ser um só.
De vez em quando acontece, né? Às vezes eu estou lá na minha mesa, toco o telefone e o pessoal terceirizado, né? Trabalha ali para as empresas e tal. E aí a dúvida informal, uma vez ele foi falar, doutor Felipe, a empresa vai ser vendida aqui para outro grupo. E eu queria saber só uma coisa, eu vou perder meus direitos quando passar para essa outra empresa? Eu digo, não, não se preocupe não, não vai não. Você vai continuar sendo aí a mesma relação de trabalho. Eu não disse para ele, né, a questão do intuito persona, que é em relação a ele, não em relação ao empregador, mas aí justamente que o exemplo é para deixar mais simples a situação. E o contrato de trabalho é contrato de trato sucessivo, sim, de fato ele é. As prestações centrais sucedem-se continuamente no tempo, cumprindo-se e vencendo-se seguidamente ao longo do prazo contratual. Dessa forma, a relação de trabalho é uma relação de débito permanente, correta, gabarito, itens 1, 2 e 3. Então vejam aí como é possível trabalhar esse conceito, né? A gente viu questões de variadas bancas, de variadas instituições, e a gente vê que o conhecimento é um só, a gente aprendendo os conceitos aqui, não vai ter problema nenhum na hora da elaboração da sua prova. Então beleza, vamos lá e segue em frente.